Conceito de adjetivo. O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo e seus termos equivalentes. Então, o uso dos adjetivos, né? Caracteriza o substantivo, como a gente viu, dando a ele o quê? Atributos, né? Qualidades e tudo mais. Então, por exemplo, o jovem desatento adentrou a rua escura e foi surpreendido pelo medo sufocante. Olha, o jovem, esse o aí, como a gente sabe, é um artigo definido. Jovem é substantivo, que é o nome que se dá a uma pessoa de uma faixa etária. E desatento. Desatento está ligado ao substantivo jovem. Desatento é a característica desse jovem. Então, é o adjetivo que dá a característica para esse jovem. Então, olha, o jovem desatento adentrou a rua escura. Adentrar é verbo. A é também artigo definido. Rua é substantivo, porque é o nome de um lugar, de um local. Escura, a rua escura é a característica da rua. Então, se a rua é escura, escura é o adjetivo, é o que está caracterizando o substantivo. Então, escura está ligado à rua, caracterizando rua, logo é adjetivo. E foi surpreendido pelo medo sufocante. É a mesma coisa com a questão do medo. Medo, né, o nome de um sentimento, né? Sufocante é o quê? É a característica desse medo. Então, sufocante é o adjetivo que está caracterizando o substantivo medo, tá bom? Então, nesta frase encontramos alguns adjetivos que caracterizam os substantivos a que se ligam. A gente tem sempre que prestar atenção se aquela palavra é de fato a palavra que está caracterizando o substantivo, tá? Para a gente poder chamar aquilo ali de adjetivo. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? Observar a quem aquela palavra se liga. E lembra que eu falei como é que a gente percebe isso? A gente vai percebendo com quem aquela palavra faz sentido dentro da frase. Então, como que é a função dela? A função dela ali é caracterizar o substantivo. Então, eu vou procurar quem? O substantivo a quem ela está ligada. Então, o jovem desatento. O jovem desatento adentrou. Então, se eu digo o jovem desatento adentrou, desatento está ligado a quem? A jovem ou adentrou, né? Vamos supor. O jovem desatento adentrou. Desatento adentrou? Se eu falo desatento adentrou, logo desatento deixa de ser característica, né? Passa a ser nome. Então, o desatento adentrou, ele tomaria então um lugar de substantivo. Mas ele não está sozinho ali, ele está ligado à palavra jovem. Então, nesse caso, jovem é o substantivo. Então, ele está caracterizando esse jovem, ele está ligado ao jovem, dando característica jovem. Então, é um adjetivo, tá? Eu vou explicando assim, gente, porque, por exemplo, quando a gente vai dar aula por ensino fundamental, a gente ensina que o adjetivo é que dá característica para o substantivo, né? Que dá a qualidade do substantivo. Aí a criança faz aquela ligação. Ah, boneca bonita, é a qualidade da boneca bonita. E aí ele vai fazendo essa conexão e vai compreendendo o que é o adjetivo. No nosso caso, a gente precisa perceber a função daquela palavra dentro do texto, tá? Por isso é que eu faço assim, essa análise um pouco mais longa e para que vocês compreendam com quem essa palavra está se ligando, qual é a função dela dentro do texto, tá? Para que vocês compreendam de fato que nem sempre aquela palavra ela vai atuar como adjetivo. Então, eu preciso observar a função dela no texto para não sair por aí classificando de imediato como adjetivo, se eu não fizer uma análise atenta, porque pode ser que ela pareça um adjetivo, mas esteja atuando como um substantivo, tá bom? Então, por isso que eu faço essa análise um pouco mais longa para vocês perceberem. Aqui, outro termo dentro desse texto, essa palavra está ligada. Observando a ligação dessa palavra com uma outra palavra, com uma outra classe gramatical, é que eu vou conseguir realmente fazer a classificação dela, tá? Então, o jovem desatento adentrou a rua escura. Desatento está ligado a jovem, então está caracterizando jovem, é adjetivo. Adentrou é verbo, a rua é substantivo, a rua é escura. Então, essa é a característica da minha rua, ela é escura. Logo, escura está caracterizando o substantivo rua, então é adjetivo. E foi surpreendido pelo medo sufocante, né? Medo é o nome do sentimento, sufocante está dando característica a esse medo, então ele é adjetivo.
O adjetivo desatento caracteriza o substantivo jovem, assim como o adjetivo escura caracteriza o substantivo rua. E o adjetivo sufocante caracteriza o substantivo medo. Estes adjetivos destacam as características do substantivo a que se ligam. O falante poderia expressar a frase sem o emprego do adjetivo, mas a ausência dessa classe de palavras retiraria a precisão do ato narrado, ou seja, o adjetivo, ele qualifica, ele dá atributos e ele nos ajuda a perceber com mais exatidão também o que o autor, o narrador, né, está querendo nos passar. Porque se ele diz assim, havia uma casa na esquina, ótimo, havia uma casa na esquina. Agora, se ele diz, havia uma casa amarela na esquina, ele me deu mais precisão, ele me colocou mais próximo da realidade do que ele quer dizer, né? Do fato que ele está ali narrando. Então, se ele diz simplesmente há uma casa na esquina, ótimo, deve ter várias casas na esquina, né? Algumas casas na esquina. Mas quando ele diz que a casa é amarela, ele me deu mais característica para que eu possa reconhecer com mais precisão a casa da qual ele está citando, tá bom? Então, o adjetivo também serve para isso, para nos trazer uma precisão maior dessas informações que o narrador está nos passando. Então, esses são os adjetivos, né, que caracteriza o substantivo. Deve estar ligado ao substantivo, dando a ele característica, e é assim que a gente reconhece ele dentro da frase. Então, ele dá atributos, qualidades, defeitos, né, características em geral do substantivo e nos auxilia também a verificar com mais precisão a informação do autor. Uma menina magra e pequena, né? E aí você consegue visualizar melhor essa menina, né? Não é simplesmente uma menina, é uma menina magra e pequena, diferente de uma menina alta e forte. Então, o adjetivo nos auxilia a visualizar com mais precisão e com mais detalhes aquilo que o autor, que o narrador está querendo nos passar.